Bom dia a todos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com você, com a sua casa, com a sua família. Seja muito bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias de manhã estamos aqui na presença do Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Todo dia um devocional, para que possa nos fortalecer, nos direcionar. Deus é bom e todo dia de manhã Ele nos acorda para nos dar mais um dia, mais um presente. Amém? Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Gi. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Bom dia, meu amigo Zaguete. Seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Rose. Bom dia, Bruna. Graça e paz a todos. Vamos começar mais um dia na presença de Deus. Espero que ontem vocês possam ter tido um dia bom. Mas o ontem passou, vamos iniciar o dia de hoje na presença de Deus, tendo a certeza que Deus é bom e tudo que Ele faz é sempre para nos abençoar. Bom dia, Ana, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Bom dia, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos começar o nosso devocional. Bom dia, Daniela, seja bem-vinda, querida, Deus abençoe. Vamos chegando. Vocês estão me ouvindo bem? Hoje eu estou um pouco melhor da minha gripe, graças a Deus. Deus é bom, né? Nos cura, nos sustenta. Obrigado, Rose. Obrigado, Daniela. Gi. Obrigado. Queridos, vamos começar o nosso devocional. Os coraçãozinhos subindo aí. Quanto mais coração tiver, melhor, né? O vídeo fica mais evidente aí a live fica mais evidente no Instagram, né? Graças a Deus, né, gente? Ontem eu não estava muito bem, não. Ontem eu confesso que eu fiz o devocional meio arrastado, né? A gripe me pegou, assim, um resfriado, e ainda estou sentindo um pouco, mas o mal-estar não existe mais, né? Graças a Deus. Queridos, vamos começar o nosso devocional e o que mais me encanta, o que mais me emociona em Deus é a sua graça e o seu favor. Se a gente for olhar para nós mesmos, a gente como ser humano, a gente não merece nada de Deus. A gente não merece nada de Deus. A gente é uma pessoa, um ser humano que, se a gente ficar solto, quando eu falo ficar solto, obrigado, Patrícia, obrigado, gente, pelo carinho de vocês. Se a gente ficar solto, sem a presença de Deus, a gente comete atrocidades por causa do pecado. O próprio Paulo disse: todos pecaram e foram separados, foram destituídos da glória de Deus. E na lei espiritual, na lei de Deus, o salário do pecado é a morte. Ou seja, é o que merecemos. Mas é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus, que eu e você não somos consumidos. Eu e você não somos consumidos. É pela graça de Deus que acordamos todos os dias. É pela graça de Deus que somos sustentados todos os dias. É isso que eu acho fantástico em Deus. Apesar de sermos quem somos, Deus nos ama. Deus derrama sobre nós todos os dias o seu favor. E graça é isso, é receber aquilo que não merecemos. Receber aquilo que não merecemos. Contrapartida, nós temos em Deus também a misericórdia. O que é a misericórdia? Deus não nos dá aquilo que merecemos. Então, quando a graça nos dá aquilo que não merecemos, a misericórdia faz com que Deus não derrame sobre nós aquilo que merecemos, que é a morte por causa dos nossos pecados. Bom dia, Marisa, seja bem-vinda, querida. Deus é assim. Deus é rico na sua graça e é rico na sua misericórdia.
E hoje eu quero falar sobre isso. Hoje o tema do nosso devocional é experimentando o favor de Deus. Como é que podemos experimentar o favor de Deus? Como é que podemos, como ser humano, eu e você, experimentarmos a graça de Deus? E eu quero começar lendo com vocês o livro de Êxodo. Capítulo 3 vai ser uma porção grande da palavra hoje, mas se faz necessário. Livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Vamos ler 10 versículos. E preste bem atenção, é um versículo muito conhecido de todos nós, mas tem muito a nos ensinar. Como eu sempre falo para vocês no devocional, quando lemos os versículos bíblicos, quando lemos a palavra de Deus, a gente tem que olhar as entrelinhas, a gente tem que entender o que Deus está querendo dizer ali. Precisamos absorver os ensinamentos que cada linha do versículo tem a nos ensinar, porque eles estão ali não por acaso. Entenda que Deus permitiu que fosse registrado. Pessoas inspiradas por Deus escreveram a palavra de Deus. E especificamente o livro de Êxodo, ele foi escrito por Moisés. Moisés escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E diz o seguinte, livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Só abrir um parênteses aqui, se você ler na sua Bíblia a palavra o anjo do Senhor, você vai perceber que o anjo do Senhor está escrito a inicial com letra maiúscula. Toda vez que você lê na palavra de Deus, anjo do Senhor com letra maiúscula, é o que chamamos na teologia de teofania. O que é uma teofania? Deus se faz presente. Deus se faz presente. Então ali na sarça era o próprio Deus. Tá? Então toda vez que você lê na palavra de Deus o anjo do Senhor com letra maiúscula, o início, né, da frase chama-se teofania. É Deus realmente presente, tá? Então ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. E esta não era consumida pelo fogo. E Moisés disse, que impressionante! Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus o chamou e disse, Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. E disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa, vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Até aqui. O que aconteceu ali foi que Deus escolheu um homem para tirar o povo do Egito. Ele apareceu para Moisés e deu para Moisés uma missão. Deus deu para Moisés o que ele teria que fazer dali para frente. Agora entenda uma coisa, queridos. O favor de Deus é aquilo que recebemos de Deus, ok? O favor de Deus é a graça de Deus sobre a nossa vida.
Entenda isso. Moisés ali recebeu de Deus uma graça de se tornar representante de Deus no Egito, de tornar um homem libertador. Agora entenda isso que eu vou te dizer e nunca esqueça disso. Tudo que recebemos do Senhor é para cumprimento de propósito. Tudo que recebemos do Senhor é para cumprimento de um propósito. Deus não vai lhe dar nada se não for para cumprir um propósito na sua vida. Todo favor e toda a graça de Deus que recebemos é para cumprimento de propósito. Para quem está chegando agora, bom dia Norimar, bom dia Ilanes, bom dia Dona Heloísa, sejam bem-vindas, viu? Deus os abençoe. Deus não vai te dar nada para que você não faça nada. Deus, ele sempre vai te dar alguma coisa, vai derramar a sua graça e o seu favor para que o propósito seja cumprido na sua vida. Sempre. Quando temos intimidade com Deus, quando temos um relacionamento íntimo com Deus, nós atraímos o seu favor. E assim a gente pode cumprir a nossa missão como filho e filha de Deus. É esse relacionamento íntimo, é esse relacionamento diário com Deus, que a graça de Deus e o favor de Deus é derramado sobre cada um de nós. Sobre cada um de nós. O seu poder, que vem pela graça, pelo favor, ele vem sobre nós para cumprimento de propósito. E quando temos esse relacionamento profundo, nós temos dele fidelidade, compromisso, porque nos mantemos assim também, em fidelidade e em compromisso com ele. E então o que eu e você, com essa história, podemos aprender de como experimentar o favor de Deus a partir da experiência de Moisés? Essa experiência de Moisés foi um grande favor, uma grande graça que Moisés recebeu de Deus e se tornou um representante, se tornou um libertador. Para que vocês possam entender melhor, a palavra de Deus, eu já falei isso no devocional, a palavra de Deus, principalmente o Antigo Testamento, ele trabalha com figura de linguagem, que a gente chama de arquétipo. Moisés ali representa o próprio Cristo, libertador do povo. E Cristo, quando ele veio para nos libertar do pecado. E o Egito significa mundo, e o faraó significa Satanás. Esses são os arquétipos representativos no Velho Testamento. Moisés, o libertador, figura de Jesus Cristo. Egito, aquela nação, representa o mundo. E Satanás, o faraó, que escraviza as pessoas nesse mundo, é representado pelo próprio faraó. Então a gente precisa enxergar as coisas desse jeito. Deus fez tudo da forma que transmitiu a nós o futuro. Toda a Bíblia aponta para Cristo. E Cristo é a prova realizada de tudo aquilo que foi dito sobre ele, desde Gênesis até Apocalipse. A nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é cristocêntrica. A centralidade da Bíblia é Cristo. Tá bom? Dito isso, eu separei aqui 3 coisas para a gente entender por que devemos experimentar o favor de Deus. O que o favor de Deus provoca em mim e em você? Primeira coisa, você experimenta o favor de Deus para ser capacitado. Lembra que tudo aquilo que Deus nos dá é para cumprimento de propósito. Então você experimenta o favor de Deus, você vive o favor de Deus, a graça dele. Primeiro, para ser capacitado. Olha o que está escrito em Êxodo capítulo 4, do versículo 10 em diante. A gente leu até o 10, agora do 10 em diante. Isso são palavras de Moisés. Disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu a boca ao homem?
Quem fez o surdo ou mudo? Quem concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Entenda isso. O favor de Deus, primeira coisa, te capacita. Dizem os historiadores que Moisés era gago. Ele tinha dificuldade de falar. E ele diz que ele era pesado de língua. Ele não tinha facilidade com as palavras. Ele não tinha facilidade para falar. Dizem, não estou afirmando isso, tá? Mas dizem os historiadores que Moisés, de repente, ele era gago. Mas Deus deixou claro para ele quem fez a boca. Quem fez o surdo, fez o mudo. Quem deu a visão, quem torna cego. Então, Deus deixou claro, esse favor que eu derramo sobre você, simplesmente vá, que eu vou te capacitar. Eu vou lhe ensinar o que você deve dizer. Então, a primeira coisa, o favor de Deus sobre a nossa vida nos capacita. Segunda coisa, você experimenta o favor de Deus para ser sustentado por Ele. Você experimenta o favor de Deus, você vive o favor de Deus, a graça dEle, para ser sustentado por Ele. Êxodo capítulo 3, versículo 19 ao 22. Preste bem atenção nisso. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão force. Por isso estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizarei no meio deles. Depois disso ele os deixará sair. E farei que os egípcios tenham boa vontade para com o povo, de modo que quando vocês saírem, não sairão de mãos vazias. Todos os israelitas pedirão às suas vizinhas e às mulheres que estiverem hospedados em casa objetos de prata e ouro e roupas que vocês porão em seus filhos e suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Esse favor de Deus sobre a vida de Moisés foi um favor que sustentou toda a nação de Israel quando saíram do Egito. Esse povo, quando saiu do mundo, quando saiu do Egito, eles saíram extremamente ricos com tudo aquilo que eles precisavam para atravessar o deserto e viverem plenamente o favor de Deus na presença do Senhor. Então entenda uma coisa, o favor de Deus que te capacita é o mesmo favor que te sustenta. Amém? Terceira coisa, você experimenta o favor de Deus, você vive o favor de Deus para vencer. Para vencer. É o favor de Deus que te dá vitória sobre os obstáculos da vida. É o favor de Deus que te faz vencer os desafios da vida. Olha o que está escrito em Êxodo, capítulo 14, do versículo 10 em diante. Ao aproximar-se de Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção dele. E, aterrorizados, chamaram o Senhor e disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já não lhes tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos do Egito? Antes ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Eles estavam diante do Mar Vermelho e atrás estava vindo o Faraó. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então, o favor de Deus sobre a sua vida é para te dar vitória. Vitória. Então entenda esses três princípios. Você experimenta o favor de Deus, você vive o favor de Deus para ser capacitado, para ser sustentado e para vencer. Amém? Agora, como eu faço para obter o favor de Deus? Bom dia, meu amor, seja bem-vinda. Como eu faço para obter a graça de Deus? Existem coisas que eu faço
que a graça de Deus não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Isso tem que ficar bem claro, tá? Eu não recebo a graça de Deus porque eu estou fazendo alguma coisa. Não. A graça de Deus é independente daquilo que eu deixo de fazer ou daquilo que eu faço. A graça de Deus é quem Deus é sobre nós. Mas então como é que eu faço para obter e estar no centro da vontade de Deus, para enxergar essa graça, para viver essa graça, para obter o favor? Primeira coisa, eu e você precisamos ter uma visão positiva do futuro. Devemos olhar para o futuro com uma certeza de que os nossos melhores dias estão à nossa frente. Devemos olhar para o futuro na certeza de que o que Deus preparou é muito melhor do que estamos vivendo hoje. O que Deus tem para nos entregar na medida que vamos avançando na nossa jornada de vida é muito melhor do que estamos vivendo hoje. Precisamos ter uma visão positiva do futuro. Para que a gente não possa limitar o agir de Deus na nossa vida, enxergar o agir de Deus na nossa vida, porque quando o Senhor nos chama, Ele nos dá uma grande visão. Quando o Senhor nos chama, Ele nos dá uma direção a percorrer. Só que precisamos olhar de forma correta. Às vezes perdemos muito tempo olhando para a nossa realidade atual, para os nossos problemas, para os nossos questionamentos, para as nossas faltas de recurso, e a gente não percebe a visão que Deus nos deu. E devemos olhar além das circunstâncias. Isso é fé. A fé nos faz olhar para um futuro de forma convicta de que dias melhores virão. E eu pergunto, onde estão os teus olhos? Nos gigantes desse mundo ou num Senhor Todo-Poderoso? O Senhor Deus chamou Abraão e lhe deu uma grande visão. Quando Deus chamou Abraão, deu para ele uma grande visão. E essa visão foi em várias dimensões, que ao longo do prazo ele atingiria todas as famílias da terra. A visão de Deus, ela vai se estabelecendo sobre a nossa vida na medida que caminhamos. Por isso que a vida do cristão tem que ser uma vida de movimento, porque na medida que andamos, o plano de Deus vai se concretizando, vai se estabelecendo sobre a nossa vida. Deus não tem compromisso com aqueles que estão parados. Deus não tem um compromisso com aqueles que estão estagnados. O agir de Deus, o favor de Deus, está em movimento na nossa caminhada de vida. Deus chamou Abraão, disse: sai da sua parentela e vá para um lugar que eu ainda te mostrarei. E na medida que Abraão foi andando, Deus foi realizando o plano que ele tinha na vida de Abraão. E olha que interessante, Deus disse para Abraão o seguinte, Gênesis capítulo 12, versículo 3, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Essa foi a visão que Deus deu para Abraão. O que Abraão tinha, só o que ele tinha, era essa visão. Ele não sabia para onde ele estava indo. Ele não sabia o que ele iria encontrar na frente dele, mas ele tinha a visão que Deus lhe deu. Qual é a visão que Deus lhe deu? Procure enxergar aquilo que Deus te deu como propósito, como futuro, e olhe para isso de forma positiva, na certeza de que você chegará lá. Caminhe com convicção, caminhe com fé. Então, para você se manter no centro da vontade de Deus, para você obter o favor de Deus, enxergar o favor de Deus na sua vida, tenha uma visão positiva do futuro. Amém? Segunda coisa, tenha uma visão de conquista. Tenha uma visão de conquista. Olhe para o futuro e veja o seu futuro sendo conquistado por você, através do agir de Deus na sua vida. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 13, versículo 14 e 15. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos, olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque todas essas terras
que vê, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Nesse momento, Abraão teve uma visão de conquista. Olhe para onde você quer chegar. Olhe para o seu objetivo de vida. Olhe para aquilo que Deus te chamou e olhe com a certeza de conquista. Eu chegarei lá. Eu obterei a terra que Deus está me enviando. Eu obterei a graça, o favor, tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Tenha visão de conquista. Olhe crendo de que Deus está agindo em seu favor. Olhe crendo de que Deus está agindo na sua vida. Na sua vida. O Senhor deu a Abraão uma visão extraordinária, grandiosa. Tudo que Abraão tinha para que ele pudesse andar e caminhar era na visão. Era onde ele olhava. Sabe, queridos, você vai para onde você olha. A visão te direciona. E eu pergunto, para onde você está indo? Para onde você está indo? Você vai para onde você olha. Então olhe para um futuro glorioso que Deus já preparou para você, para a sua casa, para a sua família. Gênesis capítulo 13, versículo 16. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então contará também a tua descendência. Tudo para Abraão veio na visão. Visão de futuro e visão de conquista. Terceira coisa que fazemos e que nos mantém no favor e na graça de Deus. Não limite o poder de Deus. Nós somos mestres em limitar o poder de Deus. Deus quer agir. Deus quer trabalhar. Mas nós limitamos o seu poder na nossa vida. Entenda que Deus deu a Abraão uma visão para dentro de si mesmo, para que ele enxergasse como Deus o via. Como Deus o via. Deus faz isso, Ele faz nos enxergar e ver aquilo que Deus quer que sejamos diante dEle. E Ele fez isso com Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Antes ele se chamava Abrão, e agora ele se chamou Abraão, pai de muitos, pai de povos. Ele mudou a identidade de Abraão, ele mudou o nome de Abraão. E Deus faz isso com a gente. A primeira coisa que ele muda é a nossa identidade. Hoje somos filhos. Então não limite o poder de Deus, deixa Deus trabalhar, deixa Deus transformar. Entenda que a tua visão é o teu limite. A tua visão é o teu limite. O que você olhar é o que você vai conquistar. O que você olhar é onde você vai chegar. Então, queridos, olhe além. Olhe com os olhos da fé. Olhe para um futuro glorioso. Porque a sua visão será o teu limite. A tua visão será o teu limite. Salmo 2, versículo 8 diz uma coisa fantástica. Pede-me e eu te darei as nações como herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pede-me, olhe, tenha uma visão além, tenha uma visão de conquista. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades de toda a terra por tua possessão. O que o salmista está dizendo aqui? Enxergue além. Peça coisas do tamanho do seu Deus. Não limite o poder de Deus na sua vida. A gente deixa de viver o extraordinário de Deus porque a gente limita muitas coisas. Pede-me
e eu te darei as nações como herança. Servimos um Deus extremamente poderoso. Servimos um Deus que nos ama profundamente. Então não limite o seu poder. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Não limite o poder de Deus. Creia em Deus, creia no seu agir, creia no seu favor, creia na sua graça. Amém? Assim como Moisés experimentou o favor de Deus, eu e você também podemos experimentar. Porque o favor de Deus é fruto da sua graça, da sua misericórdia. Tudo começa quando a gente decide ter uma intimidade com Deus. Tudo começa no secreto, para que Deus faça você experimentar o agir dele. É o Salmo 2, versículo 8. Salmo 2, versículo 8, Ilames. Experimente viver uma vida cheia da graça e do favor de Deus. Porque essa graça e esse favor te capacita, essa graça e esse favor te dá posição de avanço, posição de caminhada, posição de vida plena, através desse relacionamento com Deus. É a graça de Deus que nos sustenta, é a graça de Deus que nos faz caminhar todos os dias. Olhe para o futuro, olhe para frente, olhe para aquilo que Deus tem para te entregar. A caminhada da vida, gente, não é uma caminhada solitária. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está caminhando com você. Deus está te levando para lugares extraordinários. Só que Ele quer que você tenha visão da graça dEle, visão do favor dEle, visão do futuro, visão de conquista. Ele te capacita com a graça. Então não limite o poder de Deus. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Amém, queridos? Precisamos entender isso. A graça de Deus está sobre a nossa vida. Então não perca a oportunidade de avançar na sua vida. Não perca a oportunidade de viver dias melhores. Não perca a oportunidade de viver aquilo que Deus já te deu. Não deixe de viver aquilo que Deus planejou para você. Deus tem uma obra linda na sua vida. Deus tem grandes coisas para derramar sobre você. Mas você precisa estar pronto. Tem muitas coisas que a gente ainda não recebeu de Deus, porque a gente ainda não está maduro o suficiente para receber. Eu tenho certeza que muitas coisas que você já recebeu de Deus hoje, se você tivesse recebido lá atrás, teria sido uma catástrofe. Mas você está recebendo hoje, porque você já está mais maduro. É esse tipo de vida, esse tipo de visão de futuro, visão de conquista, que nos faz amadurecer. Quando a gente vive na graça de Deus, quando a gente vive no propósito de Deus, nós nos tornamos homens e mulheres maduros o suficiente para receber aquilo que temos para receber de Deus. Deus tem bênçãos para você, amém? E o que é para você não é para mais ninguém. O que é para você será dado a você. O que é para mim será dado a mim. Deus não troca a bênção. Não. O que é seu será seu. O que é meu será meu. Então descanse no Senhor. Continue a sua jornada. Experimente viver o favor de Deus todos os dias. Deus tem grandes oportunidades para a nossa vida. Só que a gente precisa ter os olhos abertos, de tal forma que enxerguemos a vontade de Deus, que é boa, que é agradável e que é perfeita. Viva o favor de Deus, experimente o favor de Deus e avance na certeza de que Deus está te levando para um futuro extraordinário, onde você depois vai olhar para trás e falar: valeu a pena continuar, valeu a pena persistir, valeu a pena continuar neste caminho. Amém, queridos? Não desista.
Eu sei que existem tempos que são difíceis. Existem tempos na nossa vida que dá vontade da gente jogar tudo para o alto e desistir. Mas não faça isso. Persevere. Entenda que Deus tem um quê a mais com os perseverantes. Persevere. Persevere na fé. Persevere na caminhada. Persevere no propósito de Deus. Persevere na visão que Deus te deu. E continue caminhando na direção do seu futuro. Entenda, o futuro é um lugar. O futuro é um lugar para onde Deus está me levando e te levando. Um lugar que já foi preparado. Um lugar que já está pronto, cheio da graça, das bênçãos do Senhor. É para lá que você está indo. Então não desista. Continue firme. Continue firme. Eu sei que tem dias, como eu falei, é muito difícil. É difícil até mesmo levantar da cama. Mas o Senhor vem com toda a graça, misericórdia e amor. E diz, filho meu, levanta. Levanta porque ainda temos muito que caminhar. Como eu sempre digo aqui no devocional, toda vez que você acorda de manhã, é Deus te dizendo, ei, meus planos continuam de pé. O meu favor está sobre a sua vida. A minha graça te sustenta. E é assim que devemos levantar e acordar todos os dias, entendendo que Deus é por nós. E como diz a sua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Continue firme. Continue firme. Deus é bom. Deus é bom. Procure enxergar a bondade de Deus em tudo aquilo que você está vivendo. Procure enxergar o lado bom das coisas. Porque tudo tem o seu lado ruim e tem o seu lado bom. Procure enxergar o lado bom. Procure enxergar o lado positivo. Existe uma frase que diz assim, que os nossos olhos são a janela da alma. Entenda que você vai ser iluminado aqui dentro, ou você vai ficar em trevas aqui dentro, de acordo com aquilo que você enxerga, de acordo com aquilo que você olha. Então procure olhar para as coisas boas da vida. Procure olhar para a bondade de Deus. Procure olhar para aquilo que Deus colocou diante de você para te abençoar. Não olhe para as crises, não olhe para os problemas. Ontem eu falei sobre isso, encare as crises. E a forma de encarar as crises da vida é manter os nossos olhos fixos no Senhor, o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, tenha a visão de Deus e continue caminhando nessa visão. Amém? Vamos orar. Vamos orar para que Deus possa nos dar a visão, possa nos dar a sua graça, o seu favor, e que possamos permanecer nessa visão, nesse favor e caminhar segundo os seus propósitos e segundo aquilo que Ele tem para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, continuamos na Tua presença. Obrigado, Senhor, por este novo dia que está começando. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi aqui ministrada. Que o Senhor derrama sobre nós a Tua graça, o Teu favor todos os dias. Que possamos estar atentos com os nossos olhos fixos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos estar com os nossos ouvidos sensíveis à Tua voz e ouvir a Tua direção, ouvir o Teu cuidado, ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um. Pai, que este novo dia seja um dia repleto da Tua graça, do Teu favor. Que possamos viver hoje fazendo a Tua vontade e alegrando o Teu coração. Por isso eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor visite agora cada um de nós e tire aquilo que não provém da Tua vontade. É verdade que sempre complicamos, sempre queremos dar uma força para o Senhor, mas não, o Senhor é soberano. O Senhor sabe o que é bom para cada um de nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade de agir, tenha liberdade de fazer aquilo para qual o Senhor deseja e que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Que possamos ter uma visão de futuro positiva, que possamos ter uma visão de conquista, que possamos ter uma visão de realização. Ah, Deus, não queremos ter uma vida estagnada, não queremos ter uma vida parada, queremos ter uma vida em movimento todos os dias, caminhando na direção para a qual o Senhor está nos levando. Porque o caminho mais seguro, o caminho mais correto
é o centro da tua vontade. Por isso, Pai, que não possamos desviar do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, mas que consigamos caminhar em direção ao nosso alvo, que é estar na tua presença todos os dias. Por isso, Pai, te agradecemos por esta palavra, uma palavra simples, objetiva, mas que nos mostra que o teu favor e a tua graça está sobre nós e que possamos experimentá-la todos os dias da nossa vida. Obrigado pela tua palavra. Eu te peço, Pai, agora por aqueles que estão online conosco, que essa graça, esse favor esteja sobre a vida deles, que esta palavra seja penetrada em seus corações e que eles possam desfrutar de todos os nutrientes dessa palavra e serem alimentados por ela. Pai, eu te peço que tudo aquilo que não provém da tua vontade na vida deles caia por terra agora em nome de Jesus. Tira todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade e que eles possam sentir a tua paz, a tua tranquilidade, que eles possam sentir a tua presença, o teu toque e serem agraciados pelo Senhor, que eles possam viver de forma tranquila e abençoada. Abençoa sua casa, seus filhos, sua família e que eles possam desfrutar da tua presença todos os dias e caminhar na direção de um futuro promissor, de um futuro regado de graça, misericórdia e cheio das tuas bênçãos. Obrigado, Pai. Não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois. Que esta mesma presença, essa mesma palavra esteja na vida deles, os alcançando, transformando e que eles possam experimentar a tua vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia. Que possamos vivê-lo intensamente, cheio do teu propósito realizado em nós, cheio da tua graça e do teu favor. Fica conosco, nos ajuda, nos livra de todo mal e nos faça triunfar neste novo dia, para que teu nome, Senhor, mais uma vez seja glorificado sobre cada um de nós. Obrigado, Jesus, é no teu nome que eu oro e é no teu nome que eu agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que vocês possam viver o dia de hoje repleto da graça e do favor de Deus, que possamos desfrutar e experimentar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos continuar aí na nossa leitura bíblica anual e que possamos continuar firmes na caminhada com Jesus. Tá? Deus é bom, Deus é fiel. E vamos continuar firmes, crendo que o melhor ainda está por vir. Sabe, existe um versículo bíblico que eu sou apaixonado por esse versículo, que diz que aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que ainda não penetrou no coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Deus é bom. Vocês ainda vão, nós todos, né? Ainda vamos experimentar muito do Senhor. Amém? Estamos só caminhando numa jornada proposta por Deus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, que vocês tenham aí um dia extremamente abençoado. E amanhã, se Deus permitir, estarei aqui novamente às 8 horas da manhã para mais um devocional, mais um momento da palavra de Deus. Estamos vendo aí a possibilidade, né, de continuar a live às 6 horas da manhã. Tem muita gente pedindo para voltar para as 6 horas da manhã. Mas eu estou vendo ainda, estou orando em Deus. Vamos ver o que Deus tem. Amém? Que Deus os abençoe, queridos, e até amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Fiquem com Deus.